Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo dos homens, pois não há nada de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não tenhais medo. Vós valeis muito mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos agora o auxílio do Espírito Santo, que Ele possa vir em auxílio da nossa fraqueza, para entendermos esta palavra que acabamos de escutar. Irmãos e irmãs, celebramos hoje o 12º domingo do tempo comum. E o Evangelho de hoje dá continuidade ao Evangelho que nós ouvíamos no domingo passado. Quem participou da missa ouviu que Jesus escolheu 12, os chamou pelo nome e deu a eles o poder de agir em nome de Cristo, de curar os doentes, de ressuscitar os mortos, de libertar aqueles que estavam possuídos pelo maligno. E este trecho do domingo passado estava no final do capítulo 9 e o início do capítulo 10 do evangelista Mateus. Então, depois de chamar os 12 e conferir-lhes este poder para agir em nome de Cristo, o restante do capítulo 10 será as exortações, as recomendações que Jesus faz aos seus discípulos diante das intempéries e dos desafios que eles iriam enfrentar na missão. Porque a palavra apóstolo significa enviado. E para ser enviado, precisa de 2 coisas. Primeiro, receber as recomendações daquele que envia e, ao mesmo tempo, agir com a autoridade daquele que deu o mandato missionário, ou seja, Cristo. Eles agiriam com esta autoridade
que era a de Cristo, agiam como Cristo, mas ao mesmo tempo deveria seguir as suas orientações. E aqui já vem o primeiro conteúdo de fé para cada um de nós. Muitas vezes até nos dispomos a sermos enviados, mas temos muitas dificuldades de acolher as recomendações, porque nos falta o dom da obediência. E isso tem crescido muito nas nossas dimensões, sejam elas familiares, seja ela do trabalho, seja ela da missão e da própria vida em comunidade. Já não queremos mais ouvir as recomendações de Jesus, as suas orientações. E se já não somos mais capazes de fazermos isso com Ele, imagina quem está ao nosso lado. Então aí vem o desafio dos pais, que querem educar os seus filhos, mas os seus filhos já não obedecem às suas recomendações. Vem o desafio dos professores, que querem orientar os seus alunos, mas os alunos já não querem mais ouvir as suas recomendações. E assim nós poderíamos dar vários exemplos. E agora este Evangelho nos exorta a este caminho de fé, de conversão, de mudança de vida, para que, como os discípulos, os nossos ouvidos estejam abertos, o nosso coração esteja aberta, a nossa cabeça esteja aberta também para acolhermos estas orientações que Jesus nos dá. Então fica uma tarefinha de casa para vocês, durante esta semana, meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, para vocês conhecerem todas essas orientações que Jesus deu aos seus discípulos. E por que o padre está explicando isso? Porque nós só compreenderemos o texto de hoje diante deste cenário. Porque a missão dos discípulos não seria uma missão fácil. E o período que o evangelista Mateus escreve o seu evangelho, aproximadamente no ano 80, quem reinava como imperador do Império Romano era Domiciano. E Domiciano perseguiu muitos cristãos, muitos deles foram mortos. E trazer à tona para a comunidade de Mateus o conteúdo que foi dado por Jesus, fortaleceria os cristãos na sua fé, diante da perseguição que eles enfrentariam frente ao Império Romano, que não gostava dos cristãos, que perseguia, que matava, que maltratava. Hoje estamos num contexto diferente, já não mais do Império Romano, já não mais com estes desafios que eles tinham naquela época, mas hoje nós temos novos desafios, como por exemplo esta pandemia que estamos enfrentando, esse período que nos desestabiliza em todas as dimensões da nossa vida, sejam elas interiores, da família, do trabalho. Temos uma outra realidade do secularismo, desta indiferença ao caminho da fé, à palavra de Deus, e necessitamos mais uma vez ouvir esta palavra para que ela nos encoraje, para que ela nos encha de ânimo, para que ela devolva a nós a força e a alegria que o mandato de Jesus quer ter para cada um, neste envio, nesta missão, neste discipulado. E aí o trecho de hoje está orientado por uma frase que se repete 3 vezes. E qual é esta frase? Não tenhais medo. A comunidade de Mateus, perseguida pelo Império Romano, deveria ouvir esta palavra de Jesus:
não tenhais medo. Os discípulos que deveriam lidar com as hostilidades deste mundo, deveriam ouvir de Jesus: não tenhais medo. E nós, em tempo de coronavírus, de pandemia, devemos ouvir de Jesus: não tenhais medo. E agora eu gostaria de retomar com vocês estas 3 frases: não tenhais medo. Vamos à primeira, versículo 26. Naquele tempo disse Jesus aos apóstolos, aos enviados: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. O primeiro, não tenhais medo, diz respeito à claridade da missão destes apóstolos, que deveria ser orientada pela verdade. A palavra que eles recebiam e que eles eram enviados a proclamar era a palavra da verdade. E ela sempre deve ser dita, seja a um grupo pequeno, de maneira mais restrita, ou seja, sobre os telhados para todas as pessoas. E a partir do momento que nós estamos na verdade, que nós vivemos nesta verdade e a proclamamos, nós não tememos. E aqui Jesus vai utilizar 2 metáforas para a compreensão dos discípulos e a nossa: luz e escuridão. Por que Jesus utiliza estas 2 metáforas? Porque o que opõe a luz é a escuridão. E ele queria que os discípulos entendessem: o que vai opor a verdade que eles levam, o próprio Cristo, a sua palavra, seria a mentira. E aqui já vem uma segunda atualidade do Evangelho para nós. Hoje temos dificuldade de vivermos na verdade. E vamos nos tornando como um camaleão. Vocês já viram o camaleão? Cada hora que você olha para ele, ele está de um jeito, porque ele muda de cor. Na sociedade do fake news, eu costumo dizer que fake news é um apelido sofisticado que se deu para a palavra mentira. Porque o que é um fake news? É uma notícia falsa, consequentemente é uma mentira. Então, diante da cultura da mentira, do fake news, a verdade se torna ofuscada, porque a escuridão vai crescendo. E diante desta realidade, nós estamos nos tornando um povo que já não temos mais palavra. Porque a mesma hora que eu falo uma coisa aqui para o fulano, a circunstância muda, chega o Beltrano e eu já falo outra coisa totalmente diferente. E isso vai nos maltratando cada vez mais, porque além de prejudicar as nossas relações, além de prejudicar a nossa vida, vai nos colocando numa esteira de desconfiança, porque já não é mais a verdade a nos orientar. E agora Jesus queria dizer aos seus apóstolos, que diante deste contexto, das mentiras, das perseguições, das ambições, dos desejos e interesses, eles não deveriam temer, eles não deveriam ter medo. Por quê? Porque a verdade sempre
vence. Porque a verdade sempre prevalece. E não há mentira, não há escuridão que possa ser encoberta por toda uma vida. Uma hora ela vai ser descoberta. E aqui vem o convite da palavra de Deus para cada um de nós: viver na verdade. Viver na verdade. Padre, é muito difícil viver na verdade? Pode ser, mas não é impossível. Por que nós utilizamos o recurso da mentira? Porque às vezes queremos resolver um problema rapidamente. E achamos que esta via da mentira pode alcançar esta finalidade. Mas aí eu gosto de dizer, a mentira causa duas coisas. Primeiro, ela não resolve o nosso problema. E segundo, ela causa um novo problema. A verdade pode ser mais difícil, mais dolorida, mais desafiadora para ser dita, para ser vivida? Pode. Mas ela tem o poder de resolver a situação, ela tem o poder de superar aquela dificuldade e trazer a resposta necessária para que de fato nós saiamos daquela situação difícil. E hoje, quando Jesus diz para você também, nesta Eucaristia, não tenhais medo, Ele está querendo te dizer, se abra à verdade. Permita que ela te alcance. E não queira mais viver na mentira, no escondimento, nos trambiques, nas coisas erradas desta vida. Mas permita que esta verdade seja o centro da sua vida. E era isso que daria a credibilidade à palavra que os discípulos anunciariam. Nós não gostamos de conviver com uma pessoa mentirosa, se a gente descobre que ela está mentindo. Por quê? Porque a mentira coloca a pessoa em descredibilidade. Nós não acreditamos. Ah, não, o fulano me falou isso, mas eu não acredito não, ele mente demais. Já ouvimos muito esse tipo de discurso, não é assim? E os discípulos precisariam viver na verdade, porque em primeiro lugar, a palavra que eles anunciariam seria uma palavra da verdade. E ao mesmo tempo não era necessário somente anunciar, falar esta palavra, mas era necessário vivê-la em primeiro lugar. Então hoje, meu irmão, minha irmã, ouça Jesus te dizendo, não tenhas medo de viver na verdade. E se por um motivo ou outro, as suas escolhas, as circunstâncias da sua vida, te levou para a mentira, hoje, se abra ao poder desta palavra, que pode te alcançar, que pode te libertar, que pode mudar os rumos da sua história, para que você também viva na verdade. O primeiro, não tenhas medo. Vamos agora para o segundo. Olha que interessante. Versículo 28. O segundo, não tenhas medo. Jesus disse, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Vamos agora entender o segundo, não tenhais medo. Se o cristianismo enfrentaria as perseguições, principalmente as políticas do Império Romano, os discípulos deveriam entender que a missão deles não seria uma missão fácil. Que eles seriam levados diante dos governadores, reis e príncipes, que eles deveriam
ser acusados por estas autoridades, mas eles não deveriam ter medo, porque eles estavam na verdade. E muitos deles passariam pelo martírio, receberiam como consequência da fidelidade à verdade a morte física, mas aqueles que os matariam fisicamente não teriam o poder sobre a sua alma, sobre o seu espírito, porque este pertence a Deus. Traduzindo em miúdos, era Jesus dizendo para os apóstolos: negada, a missão de vocês não será fácil. Vocês serão perseguidos, escarnecidos, serão julgados, e se preparem, porque muitos de vocês também morrerão por anunciarem esta palavra e por serem fiéis a esta verdade, porque comigo não será diferente. O que aconteceu com ele? Olha aqui. Por ser fiel à palavra e à vontade do Pai, por ser fiel à vontade, foi escarnecido, maltratado, chicoteado, zombado, e morreu desta forma, pregado numa cruz. Mas para consolar os discípulos, Jesus agora utiliza mais duas metáforas: os pardais e os fios de cabelo da cabeça. Olha que interessante a pedagogia de Jesus. Ele traz um conteúdo de fé alto para os discípulos, complexo, mas ao mesmo tempo ele traduz este conteúdo de uma maneira muito gostosa de ser entendida, utilizando estes dois exemplos dos pardais, que são comprados por algumas moedas. E por que Jesus cita isso? Porque na época dele havia a feira como a nossa, e dos vários animais que se vendiam nestas feiras, qual eram os animais mais baratos? Os pardais, porque eram os mais simples, os mais insignificantes, não tinham tanto valor. Então, se estes, que eram os mais pobres, os mais simples, os que tinham menos valor, e nem deles Deus se esquece, imagine vocês escolhidos, chamados e enviados. A ternura de Deus os alcançará, a força, a graça, a luz do Espírito os ajudará diante destas intempéries, destas perseguições. Porque se o Senhor é capaz de cuidar de dois pardais, que são simples, baratos e insignificantes, imaginai vós, chamados, amados e escolhidos, vós valeis muito mais do que os pardais. Era Jesus enchendo os discípulos de coragem, dizendo: não tenhas medo de ser fiel a esta palavra. Não tenhas medo da perseguição que virá. Não tenhas medo dos desafios que vocês enfrentarão, porque ao vosso lado há um Deus que te sustenta, que te fortalece, que te ama e que não te desampara. Eles às vezes terão o poder de tirar a sua vida física, mas eles não terão o poder de roubar a tua salvação. E era necessário os discípulos entenderem isso. Por quê? Porque a pregação deles e a palavra que eles anunciavam não poderiam ser negociadas. Esta palavra, esta verdade não poderia ser instrumentalizada, principalmente diante dos interesses daquela época. E quando eu preparava esta pregação de hoje, eu confrontava muito esta palavra com o nosso tempo. Porque hoje, em muita circunstância, a pregação, o anúncio da palavra, se torna negociável diante dos interesses deste mundo, diante dos interesses da política, ou até mesmo diante do interesse das pessoas.
Quais são os programas, ou às vezes os padres que fazem mais sucesso hoje nas televisões católicas? Aqueles que têm uma pregação água com açúcar, que vai massagear o seu ego, que vai dizer para você, não, é assim mesmo, mas vamos ter força, vamos confiar que vai melhorar. Aquela pregação totalmente sentimentalista. Mas a gente carece hoje de uma pregação mais sólida, de uma pregação mais consistente, baseada e fundamentada na palavra. Mas se a gente for fazer uma pregação desta forma, as pessoas não vão ouvir, nós não teremos ibope, nós não teremos like, nós não teremos compartilhamento, porque hoje devemos falar aquilo que o povo quer escutar. E infelizmente a nossa pregação se torna empobrecida. A forma como que nós evangelizamos as pessoas se torna uma forma empobrecida, porque estamos perdendo a capacidade de bebermos desta palavra e de termos a coragem de anunciá-la tal como ela é. Padre Antônio Vieira viveu no Nordeste brasileiro no século XVIII. E ele tem um sermão muito interessante, que diz assim: a pregação da palavra precisa incomodar o pregador e precisa incomodar os ouvintes. Precisa incomodá-los para quê? Para que eles se permitam ser alcançados pela força desta palavra e permita que esta palavra os transforme. Eu, como padre, como pregador, preciso que esta palavra me incomode, que esta palavra me mude, que esta palavra me transforme. Você, como ouvinte desta palavra, precisa conhecê-la tal como ela é, para que ela te alcance, para que ela te transforme, para que ela mude a sua vida. Era isso que Jesus queria que os discípulos entendessem. E nós precisamos entender isso também, para sair de uma fezinha e de uma relação com o Senhor, água com açúcar, sem gracinha, que seja somente na minha dimensão sentimental, ou da resolução dos meus problemas, mas mergulharmos em águas mais profundas, para sermos alcançados pela força desta palavra, que é a verdade, e que pode nos transformar. Então, é difícil pregar a palavra? É difícil ouvir esta palavra? Por quê? Porque ela nos cutuca, ela nos incomoda, ela mexe, ela vai em raízes profundas que estão dentro de nós, mas elas vão para fazer a diferença. E aí vem o segundo exemplo: os fios de cabelos da vossa cabeça estão contados. Se a gente for olhar na questão matemática, é muito desafiador contarmos quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Por quê? Porque eles são milhares, podemos dizer assim. Padre, mas eu sou careca, não tem problema. Um dia você já teve cabelo, né? Por que Jesus utiliza esse exemplo dos fios de cabelo da cabeça? Se aquilo que nós achamos que é tão numeroso, ou seja, a quantidade dos fios, podem ser contados, era para que os discípulos entendessem que a ternura de Deus os alcança independentemente da circunstância que eles enfrentam. E aqui eu gostaria de reafirmar esta palavra para vocês. Mesmo frente aos desafios, às tribulações, às perseguições que também batem à nossa porta, entenda que a ternura de Deus te alcança, que Ele te conhece na totalidade de quem você é, e Ele sabe até o número de fios de cabelos que existem sobre a sua cabeça, porque Ele te conhece na plenitude.
E é esta ternura, é esta bondade, é esta misericórdia que nos acolhe, que nos fortalece, que nos anima para que sejamos fiéis à verdade da palavra que Ele quer proclamar sobre as nossas vidas. Esta palavra que não é para ser proclamada somente sobre os telhados, mas é esta palavra que precisa ser proclamada sobre a sua história, sobre as suas dores, sobre as suas conquistas, sobre as suas relações, sobre quem você é, porque esta bondade e esta ternura também te alcançam hoje, pelo poder da palavra. E agora vem o terceiro e o último: não tenhais medo. Olha o que vai acontecer agora. Versículo 31. Não tenhais medo, vós valeis muito mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. O terceiro, não tenhais medo, diz respeito à resposta e a fidelidade dos apóstolos ao chamado feito. Então, primeiro, não tenhais medo. A verdade que deve ser proclamada sobre os telhados, seja a luz do dia ou a escuridão da noite, e não deve ser ofuscada pela mentira. O segundo, tenhais medo, é uma palavra que vai incomodar, é uma palavra que vai questionar e que vocês serão perseguidos por causa dela. Mas não tenhais medo, porque vós valeis muito mais do que os pardais, porque os fios dos cabelos da vossa cabeça estão contados, e a bondade e a ternura de Deus irá alcançá-los. E o terceiro diz respeito à finalidade última: o julgamento e a salvação. Se nós damos os dois primeiros passos daquilo que nos ensinou, os dois primeiros, não tenhais medo, qual é a consequência que nós teremos da fidelidade a este chamado, a esta palavra e a esta verdade? E esta fidelidade nos possibilitará qual graça? A graça da salvação. Então, esta verdade que prevalece sobre a sua vida, que orienta a sua conduta, que norteiam as suas escolhas, te possibilitará, no final da sua trajetória, ter um advogado ao seu lado, que se chama Jesus, para te apresentar diante do Pai. E aí você vai ouvir a voz do Pai: vinde a mim. Mas a mentira, a desobediência, as negociações e as barganhas, que também podem orientar e nortear as nossas escolhas, podem nos prejudicar no final, porque eu vos negarei diante do meu Pai. O aprovar ou o negar não diz respeito a quem está dizendo, no caso, Jesus diante do Pai. Mas o aprovar ou o negar diz respeito à conduta, diz respeito às escolhas do que nós fazemos aqui e agora. Porque nós temos uma mania de colocar às vezes Deus como um juiz muito injusto. Algumas pessoas dizem assim: o fulano é tão ruim que quando ele morrer Deus vai mandar ele direitinho para o inferno. Como se esse julgamento final fosse uma punição de um Deus vingativo.
E agora eu gostaria que vocês entendessem uma outra compreensão. Que a consequência final do julgamento, de vir ou de não vir, diz respeito a quê? A como você viveu aqui e agora. Por isso que Jesus passou primeiro com a pregação dos 2, não tenhais medo, para chegar onde? No último. Olha que interessante, olha que bonita é a pedagogia do evangelho de hoje. E agora vem essa palavra para mim e para você. Para cada um de nós fazermos o nosso exame de consciência e nos perguntarmos: como andam as minhas escolhas? O que eu tenho feito da minha vida? Qual é a palavra que me orienta? Que tipo de verdade eu estou vivendo? E quais são as barganhas que eu faço diante dos meus interesses? Mais uma vez o Senhor te diz: não tenhais medo. E agora eu gostaria de encerrar a pregação com um trecho do Salmo de hoje. Olha o que diz um trecho do Salmo de hoje. Por isso, elevo para vós minha oração, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Senhor, ouvi-me, pois suave é vossa graça. Ponde os olhos sobre mim com grande amor. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Que céus e terra glorifiquem o Senhor, com o mar e todo o ser que neles vive. Por que eu quero encerrar essa pregação hoje? Para te dizer que a partir do momento que esta palavra te exorta, te confronta, e que você toma a decisão de viver o que ela está te orientando, se você abre o seu coração e clama a este Deus amoroso, misericordioso, cheio de ternura, como nos ensinou o Salmo de hoje, Ele vem em auxílio da nossa fraqueza, para que nós desfrutemos de tudo o que Ele pode nos oferecer. Por isso, a palavra que tem que se tornar palavra de ordem na sua história hoje é qual? Esta do Evangelho: não tenhas medo. Não tenhas medo das suas fraquezas. Não tenhas medo das suas debilidades e pecados. Não tenhas medo das perseguições. Não tenhas medo daquelas realidades que de repente vão te oferecer coisas prodigiosas em trocas de trambiques e de coisas erradas. Mas sejais fiel a esta verdade. E permita que hoje ela te alcance, do primeiro fio de cabelo da cabeça até o último dedão do pé, para que de fato a graça do Senhor, que alcançou a vida dos discípulos, e muitos deles deram a sua vida, derramaram o seu sangue. Olhemos 2 santos juninos agora, São Pedro e São João Batista. Todos 2 foram martirizados, tiveram que derramar o seu sangue, porque foram fiéis a esta verdade e a esta palavra. Mas a maldade que os mataram não teve o poder de calar a verdade que eles proclamavam, e é por isso que depois de 2000 anos de história, nós conhecemos a história deles. A maldade que os mataram não tiveram o poder de calar a verdade que eles proclamavam.
E há mais de 2000 anos nós conhecemos esta verdade testemunhada pela vida destes apóstolos. E agora eu quero te dizer que a verdade que você pode viver, que é Cristo, ninguém terá o poder de calá-la, nem mesmo quando quiserem tirar a sua vida física, porque a verdade ninguém pode parar, porque ela vem de Deus. Vamos então pedir esta graça do Evangelho para a nossa história hoje. Feche um minutinho os seus olhos e pense na sua vida, na sua história. Esses 3 não tenhais medo: da verdade, da perseguição e da salvação. Verdade, perseguição e salvação. 3 palavras que resumem o Evangelho de hoje, que te diz: não tenhais medo, não tenhais medo, não tenhais medo. Peça a Jesus agora a força do Espírito diante das suas fraquezas, que muitas vezes te levaram a ceder diante das mentiras e das propostas erradas de corrupção. Peça esta força da palavra que te alcance diante das perseguições que baterão à sua porta. Deseje a salvação que esta verdade pode te dar, e esta verdade é Cristo Jesus. Vai dizendo para Ele: Senhor, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor sabe a minha história, o Senhor sabe também quais são os meus medos, e hoje eu tomo posse dessa palavra: não tenhais medo. Me encha, Jesus, de coragem, de força, porque eu quero viver na Tua verdade. Eu não temerei as perseguições, porque o Senhor está comigo e não me desampara. E eu desejo, Jesus, a Tua salvação. Ajudai-me, Senhor, neste dia. Eu quero que esta palavra me transforme interiormente. Eu quero que esta palavra me alcance nesta Eucaristia, e que ela seja capaz de me dar a graça de viver na verdade, de não desanimar diante das perseguições e de alcançar a salvação que vem de Deus. Eu te peço, Jesus. Eu quero, Jesus. Não tenhais medo. Não tenhais medo. Não tenhais medo. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar e o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que estás sempre comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: porque tendes medo, porque tendes Acalma
tempestade vai acalmar. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, Não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar, a tempestade vai acalmar.